Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana de destaque para os índices de inflação que vieram aí abaixo do esperado. Começando falando aqui do Brasil, o nosso IPCA 15, a prévia da nossa inflação oficial, registrou alta de 0,13%, quando o mercado esperava aí uma alta de 0,29%. Agora, nos últimos 12 meses, a nossa prévia da inflação oficial registra uma alta de 4,12%. Nos Estados Unidos, o PCA, que é a inflação de consumo, registrou uma alta de 0,1%, quando o mercado esperava uma alta de 0,2%. Agora, no acumulado dos últimos 12 meses, registra uma alta de 2,2%, bem próximo aí da meta de inflação dos Estados Unidos, que é de 2%. Lembrando aí que é essa inflação que o Banco Central de lá usa para balizar a sua taxa de juros. Esse índice de inflação mais comportado traz aí a expectativa de um ciclo de corte mais agressivo nos Estados Unidos. Outra boa notícia para o mercado essa semana foi o pacote de estímulos econômicos vindo da China. A China anunciou aí o seu maior pacote de estímulos desde a pandemia. O pacote reúne aí uma série de medidas que buscam aí impulsionar a economia chinesa, que vem crescendo aí bem abaixo do esperado, principalmente devido à crise do setor imobiliário. Esse pacote, entre outras medidas, tem aí a redução do depósito compulsório dos bancos, que é aquele valor que os bancos precisam deixar depositado no Banco Central, estimulando ainda mais o crédito. Também há a injeção de dinheiro diretamente na economia, principalmente para as famílias de baixa renda. Além disso, uma série de estímulos, como redução da taxa de juros de financiamentos imobiliários, para tentar estimular aí o setor que passa pela maior crise e vem prejudicando aí bastante o crescimento do PIB chinês. Lembrando que a meta de crescimento da China para esse ano é de 5%. Essa série de estímulos econômicos fez aí com que o minério de ferro revertesse sua série de quedas que vinham acontecendo ao longo das últimas semanas e registrou alta de 1,14% essa semana, com a tonelada cotada aos $92,98. Essa melhora aí no preço do minério de ferro e também a nossa inflação aqui mais comportada acabaram ajudando o nosso Ibovespa, que encerra essa semana em alta de 1,27%. Já o dólar encerra em queda de 1,42%, cotado aos R$ 5,42. Mas, para não dizer que tudo são flores, que são só boas notícias, o cenário fiscal brasileiro continua preocupando e dessa vez o puxão de orelha no governo brasileiro veio da agência de classificação de riscos Fitch Rating. A Fitch Rating emitiu aí um relatório expressando preocupação quanto ao cenário fiscal brasileiro, mostrando que o governo federal tem tido grandes dificuldades, principalmente no que diz respeito ao corte de gastos, e que, apesar de esse ano o Brasil aí provavelmente conseguir atingir aí a sua meta fiscal, boa parte dessa meta é baseada em receitas temporárias e não permanentes, enquanto as despesas vêm crescendo, principalmente as despesas permanentes, e que isso pode acarretar aí um problema no orçamento, principalmente no longo prazo. Esse relatório da Fitch Ratings, ele acontece depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula, que estavam em Nova York para a Assembleia das Nações Unidas, fizeram lobby junto às agências de classificação de risco para tentar melhorar aí a nota de crédito do Brasil, para o Brasil atingir aí o tão sonhado patamar de investimento. Mas isso não deu muito certo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou aí a nota da Fitch Ratings, disse que ela não considera, entre outras coisas, a reoneração gradual da folha de pagamento com as medidas de compensação estabelecidas pelo STF. Além disso, não considera também o fim do PERSE, que é o Programa de Incentivo aí ao Setor de Eventos, que surgiu durante a pandemia e que termina no ano de 2025. De qualquer forma, o cenário fiscal brasileiro continua preocupando. Outra questão foi o relatório trimestral de inflação, divulgado pelo Banco Central. Esse relatório mostra aí que as expectativas para o nosso IPCA, principalmente no horizonte relevante da meta de inflação, o final de 2026 e início de 2027, já vem criando aí uma expectativa maior de inflação. E como o próprio relatório coloca, a expectativa de inflação pode gerar ainda mais inflação.
que pode levar aí o Banco Central a ter que subir ainda mais a nossa taxa básica de juros. Outro problema também foi o relatório bimestral de receitas e despesas, que foi divulgado pelo governo federal. O corte de gastos ele veio muito abaixo daquilo que era esperado. Teve aí apenas um bloqueio de 2,1 bilhões de reais, mas mesmo assim o governo federal reverteu, né, o contingenciamento que havia feito 2 meses atrás de 3,8 bilhões de reais. Então, na prática, o relatório traz aí uma expansão de gastos de 1,7 bilhões de reais, mostrando mais uma vez as dificuldades que o governo brasileiro tem no corte de gastos, o que atinge em cheio aí a nossa meta fiscal. Mesmo com esse pacote de estímulos da China, o petróleo não conseguiu ter um bom desempenho essa semana, encerra em queda de 3,37%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $71,98. As tensões aí no Oriente Médio e um certo receio de que a economia dos Estados Unidos não cresça tanto quanto era previsto inicialmente e que a economia chinesa tem uma demanda menor pelo petróleo, acabou acarretando aí essa queda do barril Brent. Já as bolsas de Nova York subiram ainda mais essa semana e renovaram mais uma vez seus recordes históricos, com essa inflação mais comportada nos Estados Unidos. O S&P 500 encerra em alta de 0,64%, a Nasdaq encerra em alta de 0,46% e o Dow Jones encerra em alta de 0,60%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra em alta de 2,64%. Além de sofrer uma influência maior desses estímulos econômicos da China, as bolsas na Europa subiram devido à Suécia também ter realizado um corte de 0,25 ponto percentual na sua taxa básica de juros essa semana. A nossa inflação mais comportada também beneficiou a nossa renda fixa, que fecha positivo essa semana. O DI para janeiro de 2025 teve uma leve correção de 0,03 pontos percentuais e encerra cotado a 10,99%. Já a carteira de títulos públicos, medida pelo IMA geral, encerra com alta de 0,30% e acumula uma alta de 0,40% nesse mês de setembro. Enquanto isso, os pré-fixados tiveram uma alta de 0,21 pontos percentuais e acumulam aí uma alta de 0,41% nesse mês de setembro. Outro alerta emitido pelo nosso Banco Central diz respeito às apostas online, as chamadas bets. As apostas esportivas foram regulamentadas aí pelo governo federal como uma forma de tentar turbinar as suas receitas, mas acabou gerando um outro problema muito grave, que pode afetar diretamente o endividamento das famílias. Só no mês de agosto, pessoas físicas transferiram para essas empresas de apostas online, via Pix, cerca de 21 bilhões de reais. E desse valor, 3 bilhões de reais vieram de beneficiários do Bolsa Família. Esses valores do Bolsa Família, que são aí para suprir as necessidades básicas dos indivíduos, estão sendo utilizados em apostas online. O que chama a atenção é que alguns beneficiários chegaram a transferir cerca de 3 mil reais para essas empresas de aposta online. A grande preocupação do Banco Central é que cresça de forma assustadora o endividamento das famílias devido a essas apostas online. Nós tivemos ainda a divulgação do nosso IGPM, que é o índice de inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas, registrou alta de 0,62%, mostrando aí que a gente começa a ter uma pressão inflacionária, principalmente nos preços do atacado. Tivemos também a divulgação do CAGED, que mostra aí o número de vagas de emprego criada com carteira assinada. Foram 232 mil vagas de emprego com carteira assinada criadas no Brasil no mês de agosto. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos dados do emprego nos Estados Unidos, principalmente o payroll, que é o número de vagas de emprego criada no setor urbano, que vai ajudar aí bastante a calibrar o futuro da taxa de juros nos Estados Unidos. A China entra aí em um feriado a partir do dia 1º de outubro e a gente deve ter uma movimentação muito menor, principalmente em relação ao preço do minério de ferro. Aqui no Brasil nós temos a divulgação de outro dado importante que diz respeito à situação fiscal do Brasil,
que é a relação da dívida bruta com o PIB. Mas nós não devemos ter aí votações importantes no Congresso Nacional, que entra em compasso de espera devido às eleições municipais no próximo domingo. Muito obrigado e até a próxima semana.